13 dias que transformaram a cidade maravilhosa na capital do planeta. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável reuniu 46 mil pessoas que debateram economia verde, combate à pobreza, novas regras para a governança global. Todas as tribos, todas as vozes, voltadas para buscar um novo rumo, um caminho para o planeta. Neste programa especial, vamos fazer um balanço da Rio+20. Mostrar como os senadores participaram de debates e eventos paralelos que mobilizaram a sociedade. Janeiro está no ar o Repórter Senado. Faltaram líderes de peso dos países ricos na cúpula dos chefes de Estado e governo e não foi nada fácil construir um consenso no documento final. Mas os compromissos assumidos há 20 anos na Eco 92 foram renovados aqui no Rio. To Rio +20, to the future we want. Lançamos as bases de uma agenda para o século XXI. D'abord parce que c'est un enjeu décisif pour la planète. Development progress. وجعلنا من خير أنصاره Deforested and degraded lands. Para um modelo integralmente humano. Mais de 100 chefes de Estado, com apenas 72 horas para decidir o futuro das novas gerações. The fate of your children, my children's children. And I start the clock now. Tick, tick. Vocês estão aqui para livrar a cara ou para salvar o planeta? Perguntou aos líderes a adolescente da Nova Zelândia, Britney Trilford, de 17 anos. Thank you. Na abertura da Rio+20, a maior de todas as conferências da ONU, 188 países se reuniram para responder a um desafio: como fazer a economia crescer com inclusão social sem destruir o meio ambiente. Não tenho dúvidas que nós estaremos à altura dos desafios que a situação global nos impõe. 110 mil pessoas de volta ao Rio de Janeiro, 20 anos depois da Rio 92, a conferência que lançou o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas as decisões ficaram só no papel. A Eco 92 foi um ponto positivo. A partir dali se alavancou muitos processos importantes no mundo inteiro, exceto do ponto de vista da implementação. A falta de ações nos últimos 20 anos pediu outra reunião, quando o planeta já dá sinais de esgotamento. Precisamos de instrumentos, de marcos que nos ajudem a avançar na implementação daquilo que nós já temos. Nós não podemos retroceder. O Rio Centro, na Barra da Tijuca, virou território internacional da ONU, com 45 mil pessoas credenciadas e 500 atividades oficiais. A conferência também teve quase 3 mil atividades paralelas que se espalharam pela Barra, Zona Sul e Centro do Rio de 13 a 23 de junho. A taxa de ocupação dos hotéis chegou a 95%, uma estrutura gigantesca. Doze mil delegados circularam por quase 600 mil metros quadrados no Rio Centro. 5 mil trabalhadores para manter toda a estrutura. Mais de 4 mil jornalistas do mundo todo se concentraram no centro de mídia. Uma Babel de línguas e culturas. Intergenerationele rechtvaardigheid. I don't want a green economy.
em cada participante defendendo seu ideal. Manifestações de todo tipo, bem-humoradas, várias linguagens. Este grupo distribuiu sanduíches vegetarianos de graça na porta do Rio Centro. Milhares de cabeças, né, de gado espalhados no mundo inteiro. Então isso está interferindo muito no processo, né, de mandar o calor fora do nosso globo. Um ativista de Ponte Nova, Minas Gerais, protestou pregado a uma cruz. 12 horas de sacrifício por dia para tentar chamar a atenção do mundo. A gente fica pensando, quem vai vencer aqui? O meio ambiente, o dinheiro ou o povo? Com tantas diferenças, difícil chegar a resultados comuns. Fechar compromissos sem chefes de Estado de peso, como Barack Obama ou a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Se viesse ainda era pior, porque vinham dizer coisas que nos iam ainda desmoralizar mais. Iam, por exemplo, dizer que os países desenvolvidos não têm uma dívida ecológica para com os menos desenvolvidos, apesar de estarem a poluir há 150 anos. Os líderes mundiais que vieram são os líderes mundiais dos países que apostam mais no futuro. Mas a realidade é que o mundo em desenvolvimento é o mundo do futuro. Chegar a um acordo exigiu um longo processo de negociação. Foram 8 dias de suspense. O rascunho do documento final da Rio+20 tinha que ficar pronto até a cúpula dos chefes de Estado. Todos vieram em busca de um resultado que fosse significativo. Os diplomatas viraram a madrugada e fecharam o texto no prazo, sob a liderança do Brasil. É um quebra-cabeças que não era fácil de concatenar e que temos agora uma base muito sólida para trabalhar. Um texto simplificado, reduzido de 80 para 49 páginas, sem números e metas. O acordo possível. É um texto equilibrado que todas as partes tiveram que ceder. Essa é a definição de um bom compromisso, onde todo mundo cede alguma coisa. Um documento muito criticado. Eu não vou dizer que seja fraco, porque eu sei que é muito difícil chegar a algum resultado, mas pela pressão que existe por parte da sociedade civil e também de certos governos, se vê que ainda falta caminhar bastante. É um documento que não representa as necessidades que o planeta, nesse momento, exige das lideranças que aqui estão reunidas. O documento é dividido em 6 partes. A primeira contém a visão dos países da ONU sobre o futuro. Combinar desenvolvimento econômico, social e conservação ambiental, erradicar a pobreza e mudar os padrões insustentáveis de produção e consumo. Que aqui envolve padrões de produção e consumo para os países em desenvolvimento e desenvolvidos, para todos. A segunda parte reafirma os princípios da Rio92, como as responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre ricos e pobres. Na terceira parte, os países da ONU reconhecem o papel da economia verde na preservação do meio ambiente, mas não deixam claro o que ela significa. A quarta parte fortalece o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e cria um fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável. As 2 últimas partes do documento falam de temas específicos da agenda ambiental, como água e florestas. Mas algumas decisões foram adiadas. As metas para alcançar o desenvolvimento sustentável só vão ser definidas em 2014. E fica para a Assembleia Geral da ONU, no fim do ano, determinar como o Fórum de Alto Nível deve se organizar e se o PNUMA vai virar uma agência. Nós, mais uma vez, numa conferência de meio ambiente, empurraremos para adiante as decisões importantes. Para haver um consenso, todos aqueles que têm assento nas Nações Unidas têm que concordar, e nós sabemos que a diversidade dos países são extremas, mas uma sinalização de se criar um fórum político, de debate político nesse sentido, já é um grande avanço. Quem vai pagar essa conta, o documento também não diz. Apenas prevê a integração com organismos internacionais, como o Banco Mundial. O nível de ambição nessa área de financiamento foi seguramente afetado pelas crises atuais. O texto admite que é preciso uma nova forma de medir as riquezas dos países. O PIB já não atende, porque ele só olha para o econômico, não olha para o social nem o ambiental. Também reconhece a igualdade racial, uma proposta do Brasil aceita pelos outros países membros da ONU.
para que essa questão do desenvolvimento sustentável possa ser verdadeira, com essa dimensão de inclusão, é preciso acabar com o racismo. Do contrário, os negros, os afrodescendentes continuarão, como na maior parte do mundo, fazendo parte dos setores mais subordinados da sociedade. O documento reafirma ainda a igualdade de gênero, uma vitória que chefes de Estado e de governo comemoraram na reunião da ONU Mulheres. Segundo a diretora da organização e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, a cada 10 chefes de Estado ou a cada 5 parlamentares, menos de um é mulher. Porque de nada adianta o debate sobre meio ambiente, sobre inclusão social, se nós não trabalharmos para incluir metade da população mundial, que são as mulheres. A ONU Mulheres e a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton também criticaram a ausência dos direitos sexuais e reprodutivos, como a escolha de ter ou não filhos. Pontos excluídos do texto por pressões do Vaticano. Se nem todas as minhas posições, ou nem todas as posições de cada um dos aqui presentes, não estão lá, é porque, quando se tem relações multilaterais, há que respeitar a diversidade. A questão dos oceanos também ficou sem resposta. O documento não determina quem deve governar as águas em alto mar. 64% delas não são de responsabilidade de ninguém, de acordo com esta ativista. Estados Unidos e Venezuela estiveram juntos para que nós não avançássemos na questão dos oceanos. Os oceanos foram um dos assuntos dos diálogos de desenvolvimento sustentável. 10 mesas temáticas promovidas pelo governo brasileiro, com 100 convidados do mundo todo. Todos esses resultados foram levados aos chefes de Estado. Coube a eles decidir o que a Rio+20 iria deixar para o mundo. To present a summary of the discussion. You have the floor. On how to finance sustainable development commitments. Diante dos líderes, a sociedade civil pediu alterações no documento. We all know the threat that is facing us, and I do not need to repeat the urgency. Science is very clear. O grupo dos 77 países em desenvolvimento mais a China não conseguiram criar o fundo de 30 bilhões de dólares anuais para financiar o desenvolvimento sustentável. Vers le développement durable véritable. Não adiantou o apelo dos africanos e de ilhas do Pacífico ameaçadas de extinção pelo aquecimento global, nem críticas dos presidentes latino-americanos. Os países ricos em crise não cederam às pressões. Ici pour cette conférence, au nom de la France. Os negociadores franceses, junto com os negociadores dos países que conformam a União Europeia, juntaram-se aos Estados Unidos e ao Canadá para impedir sequer que pudéssemos ter um documento final. Especialmente pelos países desenvolvidos que estão passando por uma crise econômica extremamente grave, e isso tornou mais difícil um consenso e tornou os resultados mais modestos do que gostaríamos de ter. Inevitavelmente vai chegar um momento em que cada um tem que contribuir com a sua parte. A presidente Dilma Rousseff admitiu que não houve avanços no financiamento e anunciou a doação de recursos para estimular fundos verdes, 6 milhões de dólares para o PNUMA e 10 milhões para os países africanos e pequenas ilhas que podem desaparecer. A liberação do dinheiro depende da aprovação do Congresso. É voluntário, o Brasil põe o que quer, cada um põe o que quer, mas é um sinal de que nós achamos que temos de caminhar nessa direção. O Brasil, a partir do momento em que acolhe a Rio+20, ele passa a ter uma obrigação de dar uma resposta de nível mundial. O Brasil está a fazer uma grande operação, o governo brasileiro, uma grande operação do que eu chamo Photoshop. Isto é, está a ficar melhor na fotografia do que propriamente a realidade, não é? Mesmo sob protestos e até ameaça de bomba no estacionamento do Rio Centro, os chefes de Estado aprovaram, por unanimidade e sem modificações, o documento final, O Futuro que Queremos. I hear no objection. It is so decided. A Rio+20 é um ponto de partida.
é o alicerce de nosso avanço. Não é o limite, nem tampouco o teto do nosso avanço. Desperta uma consciência mundial e de que esse é um problema que tem que ser permanentemente e que temos que avançar, né? Nós não vamos só nos limitar porque os documentos da conferência eles foram tímidos ou não puderam estabelecer meta, porque isto é sempre uma conferência tão grande com tantos países, é muito difícil encontrar um acordo. A participação da sociedade civil transformou a Rio+20 na maior conferência das Nações Unidas. 36 representantes da Cúpula dos Povos entregaram uma carta ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, com propostas alternativas. Os atores que causaram a crise são os mesmos atores que estão propondo as soluções. Isso é um processo que nos leva a desacreditar realmente na proposta oficial do documento que foi muito criticado pela sociedade civil. Mostramos a ele o nosso poderio, né? Nós vamos continuar em luta e tentando mudar esse planeta. A Rio+20 será importante, será considerada um evento importante no futuro pela mobilização que ela constituiu, pela ampliação da consciência mundial e pela pressão que exercerá sobre governos e sobre parlamentos no sentido de avançar na agenda do desenvolvimento sustentável. O resultado prático para a ONU são os mais de 700 compromissos voluntários assumidos por instituições públicas e privadas, 513 bilhões de dólares só nos 13 principais projetos. And 9 major groups in advancing sustainable development. Precisamos nos ver como um planeta único e não como departamentos divididos em estados e governos. Outra herança foi a criação do Centro Mundial de Sustentabilidade Rio+20, que vai tornar o Rio de Janeiro uma referência nas discussões sobre meio ambiente. Nosso entendimento é que as 3 dimensões do legado do paradigma do meio sustentável permanecem, mas requerem um novo jeito de agir, um novo jeito de atuar politicamente, e esse jeito significa unir todos num único processo, numa visão que seja construída a partir da sociedade, a partir dos governos, a partir da ciência. Para a mãe de Finlay, de apenas 9 meses, o legado da conferência foi mostrar que cada um tem que fazer a sua parte. Aí está a esperança para o futuro do filho, o mais jovem credenciado na Rio+20. The larger movement from business, from civil society, also gives me hope. Cabe agora a todos nós, governos, organizações internacionais e sociedade civil, dar efeito e concretude ao que aqui decidimos. E eu declaro encerrada essa conferência. No próximo bloco, vamos falar do papel dos legisladores e das reuniões do Senado na Rio+20. Vamos mostrar algumas novidades de projetos e ideias sustentáveis que países e organizações trouxeram para a conferência. O Repórter Senado especial sobre a Rio+20 volta daqui a pouco. Até já!